Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje temos um programa muito especial. Temos dois assuntos importantes, duas pessoas maravilhosas que uma vai falar aqui ao vivo agora comigo, que é o meu querido amigo José Carlos Loureiro, promotor de justiça aposentado, médico aposentado e hoje pesquisador e pós-doutorando da Unisanta, eterno aprendiz, eterno professor, que vai aqui nos explicar o que ele anda fazendo por aí, porque ele faz pesquisa de campo, olha que maravilha. E temos também no segundo bloco, meu querido Leandro Sampaio vai trazer uma matéria maravilhosa sobre a ONG HIVida. O criador dela, o Jairo, é uma pessoa muito especial e essa matéria nós vamos fazer inclusive em 2 programas. Hoje e em janeiro nós temos a continuação. Então, mais uma vez, um agradecimento ao Leandro, um agradecimento a essa ONG maravilhosa. E agora eu vou passar, nesse primeiro bloco, para o meu querido amigo Zé Carlos, o querido Zé, né, que a gente chama, e ele vai aqui falar o que ele viu lá na Venezuela. Boa tarde, meu amigo querido. O que você viu lá que disse que era uma terra maravilhosa, tinha tudo de graça, gasolina, internet? Como é que é isso? O que aconteceu com a Venezuela? O que aconteceu que eu comecei a fazer meu pós-doutorado com o professor Lamy na Unisanta e escolhi a migração venezuelana para o Brasil como tema. E quando eu tentei começar a escrever, eu fui atrás de fontes, uma delas, por exemplo, a tese do Aloysio Mercadante, cujo tema é sobre os anos de desenvolvimento do Brasil no governo Lula, e ele tocou, inclusive, apoiando uma assertiva do Celso Laffer, que dizia que a Venezuela seria o primeiro país da América Latina a passar do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. E outras publicações que diziam que a Venezuela era o melhor dos mundos, que lá a gasolina e a internet eram de graça. Em contrapartida, você encontrava fotos como prateleira de supermercado totalmente vazias, inflação avassaladora, o povo nas ruas protestando. E no Brasil teve até um vídeo que viralizou mostrando o pessoal indo atrás do caminhão de lixo, pegando comida dentro do caminhão para poder comer. Eu me perguntava como é que eu poderia começar a escrever sobre um tema diante de opiniões tão díspares. Como é que eu ia me posicionar? Foi quando me veio a ideia de eu só vou poder me posicionar se eu for até a Venezuela. Comentei isso com um grande amigo aqui de Santos, o Dr. Edson Santana, lá da Unisanta, da Exanc, e ele me apresentou o irmão dele, o Wilson, que já morou por anos na Venezuela. E quero deixar aqui o meu agradecimento ao Edson, ao Wilson, que de pronto me colocou em contato com a família Lorenzo, em Caracas. E foi através de membros dessa família, como a Olga, o Félix, que eu pude ter uma estada tão produtiva lá em relação ao trabalho que eu fui desenvolver. Na chegada no aeroporto, você já vê frases ufanistas, uma que até me lembrou um hino da seleção brasileira na época da Copa, 30 milhões de corações batendo numa mesma emoção. Uhum. A outra dizendo que a Venezuela é honra, esperança, juventude e constância. E ainda uma outra dizendo que era a primeira da América Latina em distribuição de riqueza. Achei aquilo interessante, só que entrei no primeiro banheiro do Aeroporto Internacional de Caracas. E aí foi o meu primeiro choque de realidade. Lá não tem descarga, é um balde. Se você precisar usar o vaso sanitário, depois você tem que jogar a água do balde dentro do vaso. E se você precisar de papel higiênico, que leve o seu. Que não tem papel. Aeroporto Internacional de Caracas.
E aí começaram a acontecer uns fatos, tipo a minha chegada ao hotel, que eu vi que na geladeira tinha pouca água, e eu bebo muita água à noite, e um hotel muito bom, 4 estrelas, e eu desci para comprar umas garrafas de água. Quando eles me falaram o preço, eu dei uma nota de $5, e eles se assustaram, falando que não tinha dólar para voltar de troco. Eu falei que me voltasse em bolívar mesmo. Eles me disseram que não tinha um bolívar suficiente para me botar de troco numa nota de $5. Eu julguei que fosse má vontade e fui falar com o gerente. O gerente deu um sorriso meio estranho, que na hora eu não entendi, chamou um funcionário e me mandou acompanhar até um misto de padaria com mini mercado, onde eu tomei um café, comprei umas bolachas, comprei a água e saí com o funcionário, entrei numa fila muito grande para pagar, quando o funcionário me chamou para dizer que ali era a fila de quem ia pagar em bolívar, que eu deveria ir para uma outra fila para quem paga em dólar. Cheguei nessa fila, não tinha ninguém, era só eu. A moça do caixa pegou o interfone, ligou, desceu um rapaz que entrou na internet e viu quanto estava a cotação do dólar naquele momento, porque o câmbio lá varia 2 vezes por dia. A minha compra totalizou $4,20. E eu dei uma nota de $5 e ela me voltou os 80 centavos de dólar em bolívar. Eu saí com tanto dinheiro de fazer inveja ao Gedel Vieira Lima. Meu bolso estava deste tamanho de bolívar. Que coisa horrível. Porque eu fui saber que naquele dia $1 estava valendo 23 mil bolívares. Meu Deus do céu. Chegando no hotel, o funcionário que me ajudou levou até a porta do quarto as garrafas de água e tudo mais que eu tinha comprado, bolacha, e eu dei de gorjeta para ele $1. Ele estampou um sorriso que fez gosto. Era mais da metade do salário mínimo de lá que ele estava ganhando de gorjeta aquele dia. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a entender o contexto no qual eu estava. No trajeto entre essa padaria, mini mercado, até o hotel, vi muitos prédios públicos, todos com um desenho, que depois eu vi até em centro cirúrgico do hospital. Aqui não se fala mal de Chaves, é a frase escrita nesses desenhos. E eu percebi, depois fui saber que é a jogada governamental. Depois você fica alguns dias na Venezuela, você não acha que é o Nicolás Maduro que é o presidente. Você continua com a ideia de que é o Chaves que está governando. Porque todos sabem que a liderança que o Chaves exercia era de bem maior qualidade do que a do Maduro exerce. Então ele se esconde atrás do Chaves. Atrás da memória do Chaves. E eu, como brasileiro, saí de lá com aquela ideia de que parecia que era o Chaves que estava no poder. Bom, como até os funcionários daqui ficaram sabendo, eu sou viciado em cafezinho, né? E eu escrevi com o meu orientador um artigo onde o Francisco Toro publicou no Washington Post uma reportagem onde ele dava a ideia da inflação venezuelana. Ele falava que em 2017, com 500 bolívares, 2 pessoas jantavam no mais sofisticado restaurante de Caracas com direito a vinho. E que, quando ele escreveu aquela reportagem, com 500 bolívares, ele conseguiu tomar um cafezinho. Eu fui tomar meu primeiro cafezinho lá. A reportagem era de janeiro de 2018, eu fui em setembro de 2019. Preço do cafezinho, 5.500 bolívares. Em um ano e pouco, eu não sei fazer essa conta, de 500 para 5.000. Mas o cafezinho, como eu tomo todos os dias, deu de perceber, aumentava 500 bolívares por dia. Por dia. É assim algo que... Arrasador. Arrasador, é essa a palavra. Apagões, é tranquilo você ver em prédios muito sofisticados, de repente muita gente na porta está esperando voltar à luz, não dá de ficar lá dentro. Prédios sofisticados, sabe? E através dessa família que eu fui apresentado a ela lá, eles são amigos de uma deputada federal. Fui apresentado a essa deputada
E quando nós fomos, fui convidado para visitá-la no gabinete dela, um prédio muito elegante no centro de Caracas. Nós tivemos que subir 5 andares de lance de escada porque não tinha luz, os elevadores estavam sem funcionar. E, inclusive, uma das fotos que deve estar sendo passada, e essa é a deputada, tá eu e a minha amiga aguardando na antessala em completa escuridão, porque a luz tinha ido embora aquela hora. A deputada tentando falar com a filha pelo celular, não estava conseguindo. O pessoal não se revolta mais, já se tornou alguma coisa comum, como começar a chover em Santos, mais ou menos por aí. Foi uma das coisas que me surpreendeu. E através dessa deputada, a Manuela Dávila, eu consegui ir numa sessão do parlamento de lá. É lindo o parlamento. As fotos aí mostram a beleza do lugar. E nesse dia estava muito movimentado lá, porque um dos deputados ia dar declarações a respeito de um deputado federal que eles dizem que foi sequestrado pela ditadura. Ele está preso e não dão notícias dele. Lá eu vi um deputado representante indígena com vestido, apesar do terno e gravata, com pena na cabeça, eles vão bem a caráter. E a minha grande alegria foi que no momento que eu estava lá, surgiu o Juan Guaidó na ponta do corredor. Ah, você pode até postou a foto com ele, que eu vi. Então eu falei, é agora ou nunca, né? E quando ele estava se aproximando, um monte de jornalistas em cima dele, e eu falei alto daqui, vim trazer a solidariedade do povo brasileiro, a sua luta, parabéns e tal. Ele veio na minha direção, foi quando eu consegui tirar aquela selfie com ele. Que o meu orientador, o professor Lamy, que é aqui ao final do meu pós-doutorado, eu escrevo um livro. E eu já falei para ele, essa vai ser a foto da capa do livro, não tem outra. Eu e o Juan Guaidó. Olha, já foto, pelo menos a foto do capa do livro você já tem. Já está escolhida, não sei qual que vai ser o título, o que vai ser, mas a foto da capa já está selecionada. Como o meu foco nessa migração venezuelana é a saúde, eu fiz questão de conhecer o maior hospital da Venezuela, que é o Hospital Universitário. Eu consegui. Belíssimo hospital, tem ali porto, arquitetura muito moderna, lindo, lindo, lindo. No saguão de entrada, muitas obras de arte de artistas famosos, tanto venezuelanos como de fora da Venezuela. Muito bonito, padrão primeiríssimo mundo. Só que no dia anterior, eu conversando com um médico, que é uma das maiores sumidades em matéria de moléstias tropicais, o Dr. Júlio Castro, que me deu até algumas dicas de livros, quando soube que eu estava pesquisando sobre a saúde na Venezuela, ele disse, que bom que você vai conhecer o Hospital Universitário. Lá você vai ver a realidade da nossa saúde. Só olhe e cheire. Eu pensei que eu não tivesse entendido bem a segunda palavra, cheire, porque cheira. Bom, saindo daquele saguão bonito, entramos nas alas onde estão os doentes. Aí eu entendi porque ele falou cheire. O local fede. Como não tem descarga no aeroporto internacional, lá também não tem. Meu Deus. Então, quando tem água, ele joga no vaso sanitário, ali doente defeca, vomita, joga... Não tem separação de lixo infectado, nada? O lixo infectado fica guardado, tirei foto também, na porta dos quartos e nos corredores dos hospitais. Meu Deus do céu. Quando passa a coleta, eles tiram. É chocante ver muito quarto onde tem infiltração, onde tem aparelhos de ultrassom abandonados porque aquela ala está fechada, até porque muitos andares não tem luz. E o fato mais, digamos, inusitado, você já deve ter ouvido falar daquela organização marxista-leninista, os Tupamaros, que atuaram durante muito tempo no Uruguai, sim, do qual o Zé Mujica foi um dos participantes.
Pois essa organização foi revivida e está dando apoio a Maduro. E a médica que estava me apresentando o hospital universitário, contando essas barbaridades de lá, mostrando as alas e tudo mais, de repente ela mudou de assunto, começou a me falar se eu já tinha conhecido o museu de lá, pontos turísticos da cidade. E eu notei que do nosso lado tinha um rapaz que eu julguei que fosse um funcionário lá do hospital. Era um Ela olheiro. chamou o rapaz, me apresentou, falou que eu era médico brasileiro que estava lá conhecendo o hospital, tá, tudo bem. Do que ele saiu, era um tupamaro. Ela Que contou estava ali de olheiro. de olheira, alguém diferente por isso que ela mudou o e assunto. tudo mais. E ela me contou que o cirurgião mais antigo daquele hospital, uma quase entidade na Venezuela, já não aguentando aquela situação de paciente morrer durante a cirurgia, ter apagão durante a cirurgia e eles terem que terminar, quando terminavam, com lanterna, com luz de celular, começou a botar a boca no trombone, como nós dizemos aqui. Um dia ele sumiu. A família muito preocupada, publicou notícia nos jornais. 3 dias depois ele reapareceu com as 2 mãos quebradas, alguns ossos da mão dele triturados. Cirurgião. Acabou com a carreira do Acabou a homem. carreira dele, teve que se aposentar, calaram ele, quebrando as mãos dele. Essa é a atuação dos tupamaros por lá. Nós vamos terminar, infelizmente, a participação do Zé por aqui, porque nós temos que seguir o programa, mas nós já combinamos aqui que ele vai fazer essa reportagem da Venezuela, que é o trabalho dele, por capítulos. Ele agora está para fazer uma outra viagem para Paracaima, não é isso? Pacaraima. Pacaraima. Onde ele chega. E aí, na volta, né, porque nós iniciamos o ano em fevereiro, programas novos, né? E ele vai, para e passo, que ele vai fazendo o trabalho e a pesquisa, vai trazer para nós essas novidades, porque é uma lição para que não aconteça aqui com a gente também, né? Porque tudo que a gente observa e aprende, a gente pode prevenir e evitar. Então você já está convidado, porque ele é um pesquisador, ele não é um político, né? Se bem que muitas vezes, através da pesquisa, nós precisamos nos colocar politicamente, porque cientificamente nós somos neutros, mas às vezes o que a gente descobre não dá para se permanecer neutro como ação, né? E nosso compromisso de trazer informação de qualidade para você está aqui tomado mais uma vez, e ele vai vir e vai fazer capítulos da viagem dele, do trabalho dele, que é um trabalho tão importante. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos no segundo bloco diretamente para a entrevista com o Leandro Sampaio sobre a ONG maravilhosa HIVIDA, do querido e sensacional, fantástico, humano Zairo. Voltamos com a entrevista de Leandro Sampaio e a ONG HIVIDA. A nossa equipe de reportagem esteve em Carapicuíba para conhecer uma ONG que cuida de pessoas com o vírus do HIV.
Mas para entender melhor toda essa história, precisamos conhecer o responsável. O Agaivida foi fundado por Zairo, nascido no município de Vicente Dutra, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Filho de agricultores pobres, aos 12 anos, sua família mudou-se para a cidade de Parobé, na Grande Porto Alegre, precisamente no ano de 1979. E não demorou muito para aquele pequeno garoto começar a trabalhar na indústria calçadista. Mas o seu futuro teria grandes desafios que mudaria completamente o percurso de sua vida. Aos 15 anos de idade, começou a usar álcool. Aos 19 anos, passou a usar álcool e outras drogas. Isso durou 15 anos. Aos 23 anos, ele casou e teve 2 filhos. No 7º ano de casado, houve a separação devido ao uso das drogas. E foi aí que ele enfrentou muitas dificuldades, sem emprego, sem família e sem ter onde morar. Marginalizado, descumpriu a lei e esteve detido por mais de 47 dias. Ao sair da prisão, procurou ajuda com o Serviço Social de Parobé e foi aí que a sua história começou a mudar. O projeto Agaivida, ele surgiu quando eu estava internado dentro da comunidade terapêutica Vida Plena, na cidade de Parobé, interior do Rio Grande do Sul. Mais precisamente em 1999, quando eu estava internado, buscando uma recuperação para dependência química e alcoolismo. E lá dentro tinha outros assistidos que também faziam recuperação da dependência química e alcoolismo, alguns, e que eram soropositivos. E a gente viu que, eu notava que tinha um certo preconceito, por falta de conhecimento, não sei, lá dentro mesmo. E surgiu em mim, acredito eu, que Deus plantou no meu coração a ideia de se iniciar um trabalho especificamente voltado ao portador do vírus do HIV, onde eles tivessem um ambiente livre de preconceito, com uma alimentação adequada, medicamento nas horas certas, dando a essas pessoas uma qualidade de vida. E no ano, por essas coisas de Deus, que eu acredito que o projeto é dele antes de mim, ele apenas me deu a missão de colocar o projeto Agaivida em prática. No ano de 2000 eu vim para São Paulo, na realidade, e no ano de 2001 iniciou-se na cidade de Carapicuíba o Centro de Apoio e Recuperação aos Portadores do Vírus do HIV aqui na cidade. E depois de tantos desafios, o resultado de muito esforço começa a aparecer. E foi no ano de 2000 que o Zairo resolveu fazer a sua primeira reunião para criar o Centro de Apoio aos Portadores de HIV. Uma data que marcaria um trabalho social que ajudaria centenas de pessoas. E como citamos no início da reportagem, Carapicuíba é hoje uma cidade referência nesse trabalho. O Zairo deu voz a essa luta e, com o passar dos anos, outros voluntários e profissionais da área começaram a surgir. Então, foi bastante um pouco complicado. Eu cheguei em São Paulo com isso no coração e na mente, com muita vontade de colocar esse projeto em ação, mas eu tinha apenas R$200 no bolso, como está no nosso site, e com a ajuda de algumas pessoas que acreditaram no projeto, a gente iniciou no ano de 2001 o projeto Agaivida. Alugamos um pequeno salão, iniciamos ali as tratativas com os poderes públicos da cidade de Carapicuíba. No ano de 2004 alugamos um local um pouco maior na Avenida Inocêncio Seráfico. Ali já acolhemos 20 portadores do vírus do HIV. E em 2014 nós mudamos para esse endereço que é o atual hoje, que é na Rua Palotina, 126, aqui na Vila Cristina, em Carapicuíba. E hoje aqui a gente abriga, a capacidade aqui passou esse ano para 55 leitos. Nós temos capacidade para 55 portadores do vírus do HIV aqui no Centro de Apoio Agaivida. E de acordo com o Ministério da Saúde, os números do HIV no Brasil demonstram aumento entre os jovens. Um desafio muito grande para a saúde pública é a mudança no comportamento das pessoas. A doença já teve números altos no passado,
mas estima-se que 866 mil pessoas vivem com o HIV no país. Como chegou os primeiros assistidos no HIV? Eu tenho que voltar um pouquinho e falar como iniciou-se, como nós chegamos a ter capacidade de começar a acolher alguns portadores do vírus do HIV no Centro de Apoio HIV. A gente enfrentou muitas barreiras, inúmeras, mas uma das piores foi o próprio preconceito. A gente foi perseguido, a gente alugou alguns imóveis aí para iniciar o trabalho, para falar do trabalho, e teve vizinho que inclusive se mudou, né, do local, devido ao medo de que o HIV passasse no ar para essas pessoas. E em contato com muita luta, muito trabalho, em contato com autoridades, tendo o centro de apoio já em condições, né, como eu falei em 2014, já de receber alguns portadores do vírus do HIV. A gente fez contato com a rede pública de saúde, né, com as assistências sociais dos hospitais, e começamos a nos colocar à disposição para que as pessoas começassem a chegar no HIV. Então foi mais ou menos dessa forma que a gente, e hoje a gente nutre, né, até o dia de hoje, essas parcerias com os hospitais especializados, infectologia, por exemplo, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o CRTA, Centro de Referência e Treinamento de ST/AIDS, Hospital São Paulo, enfim, a rede pública inteira que passou a saber que o HIV existia e passou a encaminhar essas pessoas que, rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, que tinha alta no hospital depois de recuperar um pouquinho e não tinha para onde ir e não tinha ninguém para cuidar deles. Aí começou a entrar o Centro de Apoio HIV na vida dessas pessoas. O HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. E para ajudar os pacientes dessa ONG, o fundador Zairo e a coordenadora Bruna montaram um ambulatório equipado com todos os recursos necessários para o auxílio no tratamento. A importância do ambulatório hoje, na instituição HIV, ele é importante porque é onde é armazenada a medicação, prontuários dele. O que acontece? A medicação, hoje, ela é fundamental na vida deles. Porque muitos vieram de fora, onde não tinham qualidade de vida. Onde uns eram alcoólatra, né, usuário de droga, vivia até no mundo da prostituição. Então, aqui dentro, num centro de apoio, o porquê é importante eles? Pela qualidade de vida que nós fornecemos a ele. Onde temos coordenação, nutricionista, médico. Então, temos uma equipe toda, onde proporcionamos qualidade de vida para eles. A função do ambulatório é prestar assistência, né, ao paciente com medicamentos, com materiais para curativo, quando há necessidade. Aqui a gente não trabalha com um procedimento invasivo, né? Quando ocorre alguma intercorrência, como uma queda no próprio quintal, essas coisas a gente leva no pronto-socorro mais próximo aqui do município, né? Para fazer os primeiros socorros. E quando é uma coisa mais grave, né? Devido à patologia deles, a gente encaminha eles para o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você ver e rever quando quiser, e também convidando você para inscrever-se no nosso canal, divulgar entre os amigos e dar um like no nosso vídeo. Até lá!